Coreia do Norte lança míssil de longo alcance, sinalizando melhorias tecnológicas. A Coreia do Norte testou um míssil balístico intercontinental pela primeira vez em quase um ano, na quinta-feira, demonstrando um avanço potencial em sua capacidade de lançar ataques nucleares de longo alcance no território continental dos Estados Unidos. O lançamento provavelmente pretendia atrair a atenção americana dia antes da eleição dos Estados Unidos e responder à condenação sobre o suposto envio de tropas do norte para a Rússia para apoiar sua guerra contra a Ucrânia. Alguns especialistas especularam que a Rússia pode ter fornecido assistência tecnológica à Coreia do Norte durante o lançamento. O líder norte-coreano Kim Jong-un observou o lançamento, chamando de uma ação militar apropriada para mostrar a determinação da Coreia do Norte em responder aos movimentos de seus inimigos, que ameaçaram a segurança do Norte, de acordo com a mídia estatal do Norte. Kim disse que as várias manobras militares aventureiras dos inimigos destacaram a importância da capacidade nuclear da Coreia do Norte. Ele reafirmou que a Coreia do Norte nunca abandonará sua política de reforçar suas forças nucleares. A Coreia do Norte tem argumentado firmemente que avançar suas capacidades nucleares é a única opção para lidar com a expansão do treinamento militar. Estados Unidos e Coreia do Sul, embora Washington e Seul tenham dito repetidamente que não tem intenção de atacar a Coreia do Norte. Especialistas dizem que a Coreia do Norte usa os exercícios de seus rivais como pretexto para ampliar seu arsenal nuclear para arrancar concessões quando a diplomacia for retomada. A declaração norte-coreana veio horas depois de seus vizinhos dizerem que detectaram o primeiro teste de ICBM do Norte desde dezembro de 2023 e o condenaram como uma provocação que mina a paz internacional. O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul disse que a Coreia do Norte poderia ter testado um novo míssil balístico de longo alcance de combustível sólido em um ângulo íngreme, uma tentativa de evitar países vizinhos. Mísseis com propelentes sólidos embutidos são mais fáceis de mover e esconder e podem lançar mais rápido do que armas de propelente líquido. O ministro da Defesa japonês, general Nakatani, disse aos repórteres que a duração do voo do míssil de 86 minutos e sua altitude máxima de 7.000 km excederam os dados correspondentes de testes anteriores de mísseis norte-coreanos. Ter um míssil voando mais alto e por mais tempo do que antes significa que o impulso do motor melhorou, dado que testes anteriores de ICBM pela Coreia do Norte aprovaram que eles podem, teoricamente, atingir o continente americano. O último lançamento provavelmente está relacionado a um esforço para examinar se um míssil pode carregar uma ogiva maior, dizem os especialistas. Jung Chang-yuk, chefe de um think tank Korea Defense Study Forum em Seul, disse que é justo dizer que o míssil envolvido no lançamento de quinta-feira pode carregar a maior e mais destrutível ogiva da Coreia do Norte. Ele disse que o lançamento também foi provavelmente projetado para testar outros aspectos tecnológicos que a Coreia do Norte precisa dominar para avançar ainda mais em seu programa ICBM. A Coreia do Norte fez progressos em suas tecnologias de mísseis nos últimos anos, mas muitos especialistas e estrangeiros acreditam que o país ainda não adquiriu um míssil nuclear funcional que possa atingir o continente americano. Eles dizem que a Coreia do Norte provavelmente possui mísseis de curto alcance que podem lançar ataques nucleares em toda a Coreia do Sul. Houve preocupações de que a Coreia do Norte poderia buscar ajuda russa para aperfeiçoar seus mísseis com capacidade nuclear em troca do suposto envio de milhares de tropas para apoiar a guerra da Rússia contra a Ucrânia. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, disse na quarta-feira que as tropas norte-coreanas vestindo uniformes russos e carregando equipamentos russos estão se movendo em direção à Ucrânia, no que ele chamou de um desenvolvimento perigoso desestabilizador. Lee Chong-gil, um pesquisador honorário do Instituto de Política Científica e Tecnológica da Coreia do Sul, disse que os primeiros resultados do lançamento de quinta-feira sugeriram que a Rússia pode ter fornecido um componente propulsor essencial que pode aumentar o impulso do motor de um míssil. Ele disse que um impulso maior permite que o míssil carregue uma carga útil maior, voe com mais estabilidade e atinja o alvo com mais precisão. Jung diz que especula que especialistas russos podem ter dado conselhos tecnológicos sobre o lançamento de mísseis desde que o presidente russo Vladimir Putin visitou a Coreia do Norte para uma reunião com Kim Jong-un em junho. Kyo Yong-sul, professor honorário da Universidade de Defesa Nacional da Coreia do Sul, disse que a Coreia do Norte provavelmente testou um sistema de ogivas múltiplas para um ICBM existente. Não há razão para a Coreia do Norte desenvolver outro novo ICBM quando já tem vários sistemas com alcance de até 10.000 e 15.000 quilômetros que poderiam atingir qualquer local na Terra, disse Kyo.
A confirmação norte-coreana de um teste de ICBM foi extraordinariamente rápida, já que a Coreia do Norte geralmente descreve seus testes de armas um dia após eles ocorrerem. A Coreia do Norte provavelmente pensou que seus rivais poderiam desprezá-la depois que ela cedeu tanto em recursos militares para a Rússia. Yang Uka, especialista do Instituto ASAN de Estudos Políticos da Coreia do Sul, o lançamento pode ter sido pensado como uma demonstração para mostrar que ela é capaz do que ela é capaz, independentemente de despachos de tropas ou outros movimentos. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Sean Savage, chamou o lançamento de uma violação flagrante de várias resoluções do Conselho de Segurança da ONU que aumenta desnecessariamente as tensões e corre o risco de desestabilizar a situação de segurança da região. Savage diz que os Estados Unidos tomarão todas as medidas necessárias para garantir a segurança da pátria americana e de seus aliados sul-coreanos e japoneses. O porta-voz militar sul-coreano Lee Sung-jong diz que o míssil norte-coreano pode ter sido disparado de um veículo de lançamento de 12 eixos, a maior plataforma de lançamento móvel do norte. A divulgação do novo veículo de lançamento em setembro havia provocado especulações de que a Coreia do Norte poderia estar desenvolvendo um ICBM maior do que os existentes. A Agência de Inteligência Militar da Coreia do Sul disse que os legisladores, na quarta-feira, que a Coreia do Norte provavelmente concluiu os preparativos para seu 7º teste nuclear também. Ela disse que a Coreia do Norte esteve perto de testar um ICBM. Nos últimos 2 anos, Kim Jong-un usou a invasão da Ucrânia pela Rússia como uma janela para aumentar os testes de armas e ameaças. Ao mesmo tempo que expandiu a cooperação militar com Moscou, a Coreia do Sul, os Estados Unidos e outros dizem que a Coreia do Norte já enviou artilharia, mísseis e outras armas convencionais para repor os estoques de armas cada vez menores da Rússia. A possível participação da Coreia do Norte na guerra da Ucrânia marcaria uma escalada séria. Além das tecnologias nucleares de mísseis, os especialistas dizem que Kim Jong-un provavelmente também espera a ajuda russa para construir um sistema de vigilância espacial confiável e modernizar as armas convencionais de seu país. Ele diz que Kim Jong-un provavelmente receberá centenas de milhões de dólares da Rússia para os seus salários de seus soldados se eles ficarem estacionados na Rússia por um ano. ICBM norte-coreano lançado pode ter atingido o território dos Estados Unidos, diz especialista. O lançamento de um míssil balístico intercontinental pela Coreia do Norte teve o objetivo de mostrar a capacidade de atingir o território dos Estados Unidos, mesmo com uma ogiva mais pesada e talvez até com várias ogivas, disse Kim Dong-yup, professor assistente da Universidade de Estudos Norte-Coreanos da Coreia do Sul. O professor observou que, desta vez, o míssil resistiu um tempo de voo recorde de 86 minutos em uma altitude de trajetória de 7.000 km. De acordo com ele, isso significa que, em comparação com os ICBMs anteriores de Pyongyang, a propulsão do míssil atingiu valores mais altos. Como já houve lançamentos anteriores que podiam alcançar todo o território continental dos Estados Unidos, parece que esse lançamento não teve como objetivo aumentar o alcance, mas demonstrar a capacidade de atingir o território dos Estados Unidos mesmo que o míssil carrega uma ogiva maior e mais pesada, disse Dong-yup. Ele também acrescentou que os norte-coreanos podem ter testado a capacidade do míssil de carregar várias ogivas. Dong-yup duvida que o lançamento do míssil tenha algum impacto sobre a eleição presidencial dos Estados Unidos em 5 de novembro, mesmo tendo ocorrido pouco antes dela. Anteriormente foi relatado que a Coreia do Norte lançou um míssil balístico de longo alcance, presumivelmente um míssil intercontinental, da região de Pyongyang em direção ao mar do Japão por volta das 7h10, 19h10 horário de Brasília, em 31 de outubro. De acordo com o governo japonês, o míssil tinha um alcance de 1.000 km e uma altitude de 7.000 km. A altitude e a duração de voo foram a maior da história do país.
O líder norte-coreano Kim Jong-un disse que o lançamento demonstra a vontade de enfrentar os adversários, enquanto o porta-voz do Ministério da Defesa afirmou que as forças de mísseis haviam realizado um teste muito importante. Os Estados Unidos condenam o lançamento de mísseis intercontinental pela Coreia do Norte no mar do Japão. Os Estados Unidos condenaram o recente lançamento de um míssil balístico pela Coreia do Norte, desta quarta-feira, 30 de 10 de 2024, no mar do Japão, também conhecido como Mar do Leste, afirmando que viola várias resoluções da ONU e aumenta as tensões na região. Os Estados Unidos condenam fortemente o teste de míssil balístico intercontinental da Coreia do Norte. Esse lançamento é uma violação flagrante de múltiplas resoluções do Conselho de Segurança da ONU, disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Sim Savage. Ainda segundo ele, embora a avaliação do Conselho seja que o lançamento não representa uma ameaça imediata para o pessoal ou território dos Estados Unidos nem para aliados, o lançamento aumenta desnecessariamente as tensões e arrisca desestabilizar a situação de segurança na região, disse Savage em um comunicado. Segundo o ministro da Defesa do Japão, general Nakatani, o míssil lançado pela Coreia do Norte era intercontinental com alcance de 1.000 km e altitude de 7.000 km, que também foi o maior da história. Assim, o tempo de voo deste míssil balístico foi o mais longo e a altitude foi a mais alta. Neste momento, não há informações sobre danos a navios ou aeronaves, disse o ministro. Washington tomará medidas para garantir a segurança da Coreia do Sul e do Japão, acrescentou Savage. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, ordenou no final do ano passado que a indústria militar de fabricação de armas do país acelerasse ainda mais os preparativos para a guerra, diante do que ele caracterizou como atos inéditos hostis contra o país por parte dos Estados Unidos e de seus aliados regionais. Desde então, o país intensificou os testes de mísseis e apresentou um novo lançador múltiplo de foguetes e drones kamikaze, entre outros armamentos. A Coreia do Sul desenvolveu uma série de mísseis Ryunim, incluindo os balísticos e os do tipo cruzeiro. Ela revelou o Ryunim-4 durante a cerimônia do Dia das Forças Armadas do ano passado. Nos últimos anos, a Coreia do Norte tem realizado testes de mísseis para estabelecer linhas vermelhas junto ao vizinho sul, ameaçando usar armas nucleares preventivamente em potenciais conflitos com a Coreia do Sul e os Estados Unidos. As tensões se ampliaram no mês passado, quando Pyongyang revelou uma instalação secreta de enriquecimento de urânio para a composição de seu arsenal nuclear. Kim Jong-un disse que o lançamento de ICBM mostra vontade de enfrentar adversários. O Ministério da Defesa da Coreia do Norte chamou o lançamento de um míssil balístico intercontinental de teste muito importante, informa a agência sul-coreana Yonhap, com referência à mídia estatal da Coreia do Norte. Um representante do Ministério da Defesa norte-coreano anunciou o lançamento do ICBM e informou que a Direção-Geral das Forças de Mísseis tinha realizado um teste muito importante. Ele observou que o lançamento foi realizado por ordem do chefe de Estado Kim Jong-un e atualizou os últimos avanços em capacidade de mísseis estratégicos, demonstrando a modernidade e confiabilidade da força de dissuasão estratégica da Coreia do Norte, que possui o maior poder do mundo. Em seu comunicado, o líder norte-coreano Kim Jong-un confirmou o lançamento de um míssil balístico intercontinental, dizendo que isso demonstra a vontade de enfrentar os adversários, relata a Yonhap. De acordo com a notícia, Kim afirmou que o país nunca mudará sua política de fortalecer suas forças nucleares. A República Popular Democrática da Coreia do Norte lançou um míssil balístico de longo alcance, presumivelmente um míssil balístico intercontinental, ICBM, da região de Pyongyang em direção ao mar do Japão, aproximadamente às 7h10 do horário local. China realiza os primeiros exercícios duplos de porta-aviões no Mar do Sul da China. De acordo com a televisão estatal chinesa, os novos exercícios envolvendo os porta-aviões Liaoning e Shandong, navegando lado a lado, visam melhorar a capacidade sistêmica de combate da Marinha Chinesa. Os dois porta-aviões ativos da Marinha Chinesa, o Liaoning e o Shandong, concluíram seus primeiros exercícios duplos de porta-aviões no Mar do Sul da China, informou a emissora estatal CCTV, nesta quinta-feira, 30 de 10 de 2024. Apesar de não ter acrescentado detalhes, as imagens mostraram vários caças J-15 decolando do Liaoning com pelo menos uma dúzia de aviões de guerra participando de exercícios de combate ao vivo. Segundo o Sul de China Morning Post, comentarista militar e ex-instrutor do Exército de Libertação Popular da China, Song Zhong,
Ping diz que a formação dupla de porta-aviões ofereceu um efeito multiplicador de força significativo, especialmente se for levado em consideração o número de aeronaves em serviço. Para o analista, o poder aéreo combinado e a força de ataque do Liaoning e do Shandong excedem o de alguns exércitos pequenos ou médios. Ele observou ainda que os dois grupos de porta-aviões também tinham diferentes sistemas de alerta antecipado, destroyers e fragatas de apoio, que lhes davam diferentes capacidades de defesa anti-submarina e anti-navio. Não é meramente um caso de mais um, é maior que dois, é muito maior que isso, disse Song, segundo o SCMP, acrescentando que os dois porta-aviões seriam mais eficazes operando juntos. Maior fornecedor de drones para a Ucrânia enfrenta crise devido às sanções da China, diz mídia. As entregas de drones de reconhecimento dos Estados Unidos para a Ucrânia estão sofrendo impacto devido às sanções recentemente impostas por Pequim, disse o jornal Financial Times, citando fontes familiarizadas com a situação. Em meados de outubro, a China impôs sanções a 3 empresas de defesa dos Estados Unidos e seus executivos por fornecer ajuda militar para ela. Em particular, as sanções visaram as empresas Edgin, Autonomy Operation, Huntington, Ingalls Industriais e Skadil. A última é conhecida por ser o maior produtor de veículos aéreos não tripulados para as Forças Armadas dos Estados Unidos e fornecedor de drones para a Ucrânia. Segundo o artigo, as autoridades chinesas proibiram suas empresas de fazer negócio com a Skadil, o que afetou as cadeias de suprimento de drones, inclusive para a Ucrânia. A Skadil está correndo para encontrar fornecedores alternativos após a medida de Pequim, que também bloqueia o fornecimento de baterias de seu único fornecedor, disseram pessoas familiarizadas com o assunto. De acordo com o Financial Times, a empresa já informou a seus clientes que vai limitar o número de baterias fornecidas com os drones. A Skadil também disse que não espera encontrar novos fornecedores até a primavera. A compra do MK-9B da Índia pelos Estados Unidos limita o esforço infrutífero por drone caseiro. Enquanto a Índia luta para desenvolver seus próprios drones de média altitude e longa duração, o governo deu início neste mês à compra de 31 MK-9BS da General Atomics. A compra de 3 serviços vale 320 bilhões de rúpias, ou 3,8 bilhões, com 15 Sea Guardians a serem entregues à Marinha Indiana e 8 Sky Guardians para a Força Aérea Indiana e o Exército Indiano. Autoridades em Nova Delhi não explicaram completamente por que optaram por MK-9B caros fabricados nos Estados Unidos em vez de designs nacionais que seguiriam o dogma do país de localizar a fabricação de armas. As necessidades operacionais da Índia, incluindo a observação de tropas chinesas ao longo de sua fronteira montanhosa ao norte e monitoramento de atividade naval chinesa e paquistanesa no Oceano Índico, são urgentes. Nossa aeronave MK-9B entrega inteligência valiosa e acionável sobre terra e sobre o mar, e permite que seus operadores vejam, saibam e respondam mais rápido do que nunca, disse o porta-voz da General Atomics, C. Mark Brinkley. O novo pedido deve tornar a Índia a maior operadora de MK-9BS. Os líderes de defesa indianos acreditam que não podem mais esperar que as agências governamentais desenvolvam satisfatoriamente drones domésticos como o TAPAS BH-201, uma plataforma que tem enfrentado dificuldades e ainda não atendeu aos requisitos de desempenho. O vice-chefe da Marinha Indiana, vice-almirante Krishna, disse aos repórteres em 22 de outubro que os drones TAPAS, em sua forma atual, não atendem inteiramente às nossas necessidades, razão pela qual eles buscaram os MK-9BS. Krishna acrescentou: esperamos que a próxima versão do TAPAS seja muito melhor. Estamos ansiosos pelo dia em que poderemos fazer drones como o MK-9B, e talvez o TAPAS seja o caminho certo a seguir. A Índia está lutando para competir com os inimigos China e Paquistão no campo de drones de alto desempenho.
Este último, por exemplo, adquiriu o TB2 Bayraktar e o Akinsin da Turquia, assim como os drones Winglong e CH-4B da China. Dell inicialmente expressou interesse no MK-9A em 2016. Os Estados Unidos ofereceram à Marinha 22 MK-9B sem aguardos em 2017, antes que o Exército e a Força Aérea decidissem também adquirir o tipo em 2018. Como as negociações continuaram a se arrastar, a Marinha indiana alugou 2 Sea Guardian em 2020, um dos quais caiu na Baía de Bengala em setembro. A Índia assinou um contrato com a General Atomic Global Índia para a logística baseada em desempenho para os novos MK-9Bs, permitindo que manutenção, reparo e revisão em nível de depósito ocorram na Índia. Submarino toneleiro S-42 passa no teste de estabilidade estática e pode seguir para as próximas etapas. Testes no cais, no mar e incorporação definitiva ao setor operativo da Marinha do Brasil. O submarino toneleiro S-42 passou por sua primeira imersão estática na última sexta-feira, 25 de outubro, e o resultado foi considerado satisfatório. O teste aconteceu nas proximidades da ilha de Itacuruçá, no Rio de Janeiro, para verificar a estabilidade do S-42 no mar, seja em superfície ou em imersão. As informações são da Marinha do Brasil. Com a finalização bem-sucedida do teste, o toneleiro pode seguir para as novas etapas, que são testes no cais e no mar. Tudo ocorrendo bem, o equipamento será incorporado definitivamente ao setor operativo da Marinha do Brasil. O comandante do toneleiro, capitão de fragata Eduardo Tavares Santos, atribuiu sucesso à fase de treinamento de simuladores e revelou também os próximos passos. Espera-se que os testes na superfície sejam conduzidos ainda este ano. Como última etapa, antes da imersão dinâmica, seguida pela realização da primeira carga de baterias em imersão e pela imersão a grande profundidade, onde serão analisados os parâmetros estruturais do casco do submarino. O toneleiro é o terceiro dos submarinos convencionais com propulsão dieselétrica construído totalmente no Brasil no escopo do ProSub. Além dele, já foram prototipados os submarinos Riachuelo, o Maitá S-41. Também está prevista a entrega do Angostura S-43, que agora se chamará Almirante Caram, em homenagem ao ex-ministro da Marinha falecido em setembro, Álvaro Alberto, primeiro submarino nuclear convencionalmente armado do país. Segundo a Marinha do Brasil, o processo consiste na introdução de água de forma controlada nos tanques de lastro do submarino até a sua imersão completa, sem o uso de motores. Com o submarino mergulhado, utilizando movimentações de peso posicionadas ao longo da embarcação, é observada a resposta da plataforma em termos de ângulos de inclinação crescentes. Daí é possível obter os parâmetros de estabilidade transversal e longitudinal. Na testagem, ainda é verificado o volume de água nos tanques internos de compensação e de trimagem. As análises permitem determinar com precisão o deslocamento do submarino na condição de imersão. Futuramente, outros sistemas de equipamento serão instalados e comissionados. A outra imersão estática será realizada, prevista para o final do processo construtivo. Contra-almirante do Brasil detalha avanços do submarino nuclear convencionalmente armado. Álvaro Alberto rebate indiretamente a insinuação dos Estados Unidos. Evidentemente, não possui armamento nuclear. O contra-almirante da reserva Luiz Roberto Cavalcante Valicente, assessor-chefe da Diretoria-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha do Brasil, concedeu entrevista ao programa governamental de rádio A Voz do Brasil neste mês de outubro e aproveitou para detalhar os avanços e a relevância do submarino nuclear convencionalmente armado para a defesa nacional. Segundo Valicente, atualmente o Álvaro Alberto se encontra na fase de detalhamento do projeto e, paralelamente, já foi iniciada a construção de sua seção de qualificação. O submarino será a peça-chave para garantir a proteção da Amazônia Azul, a área oceânica sob jurisdição do Brasil, rica em recursos, biodiversidade, por onde passam 25% das exportações brasileiras. Durante a entrevista, Valicente também acabou rebatendo preocupações externas de desenvolvimento de armas nucleares do país.
O alvo aberto tem somente a propulsão nuclear, ou seja, ele é um submarino que evidentemente não possui armamento nuclear. Os armamentos do submarino são convencionais. Somente a sua propulsão é nuclear. E o motor do submarino que é uma planta nuclear embarcada. Artigo recente publicado pela Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, insinua que o verdadeiro objetivo do projeto brasileiro pode ser o desenvolvimento de armas nucleares. O artigo aponta que o início da construção, marcado pelo corte de chapa realizado pela Vareta do Brasil, passou despercebido pela comunidade internacional e compara os esforços do Brasil aos da Austrália de um projeto similar, insinuando que o país verde e amarelo pode ter intenções além do uso civil de energia nuclear. O custo considerável de construir o Álvaro Alberto parece injustificado. Isso pode indicar um motivo oculto que reflete as persistentes ambições da política externa do Brasil e a natureza de seus assuntos cívico-militares. Ao final, o ponto-almirante da reserva também falou um pouco sobre os impactos sociais do Programa de Desenvolvimento de Submarinos da Marinha, que conta com 4 submarinos convencionalmente armados, construídos 100% em solo brasileiro, sem contar o Álvaro Alberto, são eles: Riachuelo S-40, Humaitá S-41, Tondeleiro S-42 e Almirante Caranha S-43, antes chamado de Angostura. Estima-se que cerca de 60 mil empregos diretos e indiretos estejam sendo gerados. Também houve intercâmbio por cerca de 20 instituições de ensino e pesquisa, além de universidades. Foram feitos contatos de intercâmbio com cerca de 400 empresas nacionais. Desenvolvemos a tecnologia nuclear, que pode ser usada em diversas aplicações, como na irradiação de alimentos, na medicina nuclear, que hoje é fundamental no tratamento do câncer e uma série de outras pesquisas. Forças Armadas da Argentina recebem a aprovação dos Estados Unidos para a compra de mísseis e bombas para F-16 com um investimento de 941 milhões de dólares que fortalece defesa e estabilidade na América do Sul. O Departamento de Estado dos Estados Unidos aprovou uma venda significativa de equipamentos militares para a Argentina, totalizando 941 milhões de dólares. Esse pacote de defesa inclui mísseis, bombas, sistemas eletrônicos e outros componentes essenciais para dar suporte a 24 aeronaves F-16 Block 1015, previamente adquiridos pela Argentina através de uma transferência da Dinamarca. Segundo o comunicado da Agência de Cooperação em Segurança e Defesa, a venda aprovada faz parte da estratégia dos Estados Unidos para fortalecer as Forças Armadas Argentinas e apoiar a estabilidade militar na América do Sul. O pedido da Argentina inclui um vasto arsenal 36 mísseis AIM-120, C-2 Advance, AIM-100, sempre 2 bombas MK-82 de 500 libras para uso geral e 50 conjuntos de aletas M-2 650 que transforma as bombas convencionais em munições guiadas a laser GBU-12, Pavio AI-2 de 500 libras. A edição desses sistemas de defesa e ataque aprimora a capacidade militar da Argentina, capacitando suas forças armadas para operações de defesa e ataque, para operações de defesa aérea, ataques ofensivos, suporte aéreo, combate próximo. Além dos mísseis e bombas, o pacote militar aprovado pelos Estados Unidos para a defesa militar argentina inclui um conjunto robusto de equipamentos de suporte. Entre os itens estão MDE, equipamentos de defesa importantes, estão incluídos rádios AN/ARC 238, sistemas de suporte terrestre GSS para Link 16, dispositivos criptografados KY-58M, KIV-78, além de sistemas como Mission Planning Systems, GMPS. Esses componentes aumentam a capacidade operacional das Forças Armadas Argentinas, fornecendo um arsenal completo para garantir a segurança do país e otimizar a eficiência dos F-16 em combate. A venda de 941 milhões de dólares visa fortalecer a segurança de um importante aliado dos Estados Unidos na América do Sul. Esse pacote de defesa, que inclui itens essenciais da Luca Remate, visa ajudar a Argentina a manter a estabilidade militar e progresso econômico da região. A medida beneficia tanto a segurança dos Estados Unidos quanto das Forças Armadas Argentinas, proporcionando capacidade para lidar com ameaças emergentes, garantindo a defesa da nação. Com essa aquisição, a Argentina obtém recursos para lidar com ameaças aéreas e fortalecer suas operações de defesa, consolidando seu papel na estabilidade sul-americana.
França oferece 24 caças Rafale, 50 helicópteros, um submarino ao Brasil, pacote de defesa, que será discutido entre Macron e Lula no G20 para a expansão estratégica, que inclui a Força Aérea Brasileira e Marinha. Em novembro, durante a cúpula do G20 do Rio de Janeiro, o presidente francês Emmanuel Macron deve apresentar ao presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva uma proposta robusta de cooperação em defesa militar. A oferta inclui um total de 24 caças Dassault Rafale, além de 50 helicópteros Airbus H-145, 36 obuseiros Caesa e um submarino Scorpion adicional aos 4 recomendados pelo Brasil, uma expansão estratégica que inclui a Força Aérea Brasileira e Marinha. O pacote ambicioso visa fortalecer a defesa militar brasileira com equipamentos de última geração e poderá cobrir áreas estratégicas das Forças Armadas. Essa proposta francesa ocorre em paralelo a outra oferta feita pela Itália, que sugeriu vender 30 jatos Leonardo M346 ao Brasil. A França vê no Rafale uma excelente oportunidade para expandir sua presença no Brasil, complementando o atual programa da Força Aérea Brasileira com caça Gripen, adquiridos da SAB em 2014. O Brasil adquiriu 36 caças do Gripen, mas está em busca de uma segunda aeronave de combate para complementar sua frota, substituir os caças A1, AMX e AF1, A4, que se aproximam do fim da vida útil. Segundo o jornalista Cláudio Dantas, a discussão com Macron poderá redefinir as opções da FAB, que além do Rafale está avaliando um possível acordo para adquirir caça F-16 de segunda mão dos Estados Unidos. Essa diversificação de oferta ilustra a competitividade internacional no setor de defesa militar e a urgência do Brasil em garantir uma força aérea bem equipada. O pacote oferecido pela França coloca o Dassault Rafale novamente em pauta para a Força Aérea Brasileira, reacendendo um tema que já foi alvo de discussões anteriores. Em 2009, Rafale chegou a ser anunciado como vencedor da concorrência FX2 pelo então presidente Lula, mas a escolha foi posteriormente revertida pela aeronáutica, que optou pelo Gripen em 2014. Agora, diante das restrições orçamentárias da FAB, os 24 caças Rafales incluídos na proposta de Macron provavelmente seriam aeronaves usadas, o que tornaria a oferta economicamente mais viável. Além dos caças Rafale, o pacote francês inclui 50 helicópteros Airbus H-145 e 36 obuseiros Caesa para reforçar a infraestrutura de defesa militar do Brasil. Essas adições visam fortalecer a capacidade de transporte, combate e apoio terrestre das Forças Armadas Brasileiras. A inclusão de um submarino Scorpion adicional reflete o compromisso da França em ajudar o Brasil a expandir suas capacidades da Marinha, complementando a frota encomendada de 4 submarinos Scorpion. Essa nova proposta da França se destaca como uma oportunidade estratégica para o Brasil, que poderá diversificar sua frota militar e melhorar sua defesa com equipamentos de alta qualidade. Se aprovada, a parceria do Brasil e França poderá marcar um avanço significativo no fortalecimento da defesa nacional para a Força Aérea e a Marinha do Brasil. Irã, em retaliação, inteligência israelense alerta para ataque massivo com mísseis e drones, enquanto Axios informa que milícias iranianas planejam bombardeio contra Israel. Nos próximos dias, Israel poderá enfrentar um ataque de grande escala vindo do Irã, de acordo com informações divulgadas pelo site norte-americano Axios. Fontes da inteligência israelense relataram que o bombardeio está previsto para ocorrer antes do 5 de novembro e será lançado a partir do Iraque, usando drones e mísseis balísticos. Segundo a inteligência israelense, o Irã planeja mobilizar milícias iraquianas para conduzir o ataque. Essa estratégia visa impedir uma resposta direta de Israel contra os iranianos. Ao utilizar forças de milícias locais, o Irã reduz a chance de represálias imediatas contra suas próprias bases militares.
Esse bombardeio veio como uma retaliação aos ataques israelenses realizados no dia 26 de outubro, quando as forças de defesa de Israel atingiram instalações militares iranianas próximas à Teherã, usando também drones de alta precisão. A excluir do momento do ataque, que envolve drones e mísseis, também levanta questões geopolíticas, pois a ofensiva deve ocorrer antes das eleições presidenciais dos Estados Unidos, adicionando uma camada de tensão no cenário político global. Analista sugere que a data pode ter sido escolhida estrategicamente pelo Irã para influenciar a diplomacia e segurança regional durante um período sensível para a política norte-americana. Desde o início de outubro de 2023, a escalada de hostilidades entre Irã e Israel tem gerado preocupações em todo o Oriente Médio. Em uma ofensiva recente, o Irã disparou cerca de 200 mísseis contra Israel, intensificando os conflitos na região. A resposta de Israel justificou sua ação de 26 de outubro como uma medida defensiva contra ataques contínuos promovidos pelo Irã. O aumento do número de ataques demonstra nova fase de confrontos diretos e o uso frequente de tecnologia militar sofisticada, incluindo drones e mísseis de longo alcance, que ampliam a capacidade de destruição em ambos os lados. Esse tipo de armamento representa uma ameaça crescente de estabilidade da região e revela potencial para conflitos prolongados. O líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, reafirmou a postura do país, prometendo uma resposta severa a Israel. Em um pronunciamento nesta quinta-feira, Khamenei declarou: a recente ação do regime sionista que atacou parte de nosso país foi um ato desesperado e a República Islâmica do Irã responderá a ele de forma implacável, que fará com que Israel se arrependa. Essa declaração coloca em evidência a disposição do Irã para intensificar suas respostas, reforçando a clima de tensão e potencialmente inaugurando um período de conflitos mais frequentes e intensos. Israel apresenta blindado revolucionário em tecnologia de defesa, equipado com sistemas avançados que oferecem proteção sem precedentes, estabelecendo um novo padrão para veículos militares sobre rodas. Eitan é um super blindado desenvolvido por Israel, um veículo de combate 8x8, projetado para reforçar a defesa israelense e substituir um antigo M113. Lançado em 2016 com foco em segurança e flexibilidade, desempenhando funções como transporte, reconhecimento e apoio de fogo, sendo peça-chave na defesa de Israel. O veículo incorporará a experiência de combate do país, atendendo a demanda por blindados versáteis e robustos. Equipado com um potente motor de 750 cavalos de potência, o blindado atinge até 90 km/h e pesa 30 toneladas, podendo chegar a 35 toneladas com armamento adicional. Comparado a outros modelos como o BT-80 soviético de 13 toneladas e o Stryker americano de 16 toneladas, o Eitan destaca-se em sua classe. O Eitan é uma continuação do compromisso israelense com a segurança das tropas. Ele possui uma habilidade composta e reativa, projetado para resistir à ameaça de minas terrestres e dispositivos explosivos improvisados, que são comuns em conflitos modernos. Essa blindagem robusta, aliada à construção do chassi resistente, oferece alta proteção aos ocupantes em cenários de alto risco. Com seu sistema de proteção ativo, o Iron Fist detecta e neutraliza munições inimigas antes que elas possam atingir o veículo. Esse sistema é particularmente eficaz contra armamentos antitanque de alta explosão, garantindo que o Eitan se mantenha seguro mesmo sob forte ataque. Com isso, o Eitan assume a posição de um dos veículos blindados sob rodas mais bem protegidos e disponíveis atualmente. O blindado é equipado com metralhador de 50mm operado remotamente. Para cenários mais agressivos, a versão de combate de infantaria do Eitan incorpora uma torre também controlada remotamente, que pode ser equipado com um canhão de 30 ou 40mm. Esta torre ainda possui a capacidade de integração com mísseis guiados antitanque da família Spike, reconhecido por sua precisão e letalidade. O compromisso de Israel em manter suas forças terrestres bem equipadas também leva ao desenvolvimento de nova versão do blindado com um canhão pesado projetado para operar na mesma categoria que o Centauro 2. Com essa evolução, o Eitan consolida-se como um blindado de múltiplas capacidades preparado para os desafios de diferentes tipos de missões e terrenos. O Eitan é um veículo blindado que representa a estratégia de defesa de Israel para o futuro, com a combinação de proteção superior, modularidade e um conjunto de armamentos flexível. O blindado se posiciona como uma das melhores opções para enfrentar as ameaças modernas, atendendo às necessidades de mobilidade e proteção das forças israelenses em meio a um cenário de segurança cada vez mais desafiador. Chefe da defesa da Inglaterra diz que as tropas do seu país não estão preparadas para uma situação real de conflito. Aparentemente, as autoridades inglesas começam a reconhecer que estar envolvido no conflito é inviável para o país no futuro próximo. Recentemente, o chefe da defesa da Inglaterra admitiu que as tropas do país não estão preparadas para uma guerra real. Isso significa que, apesar de toda a pressão que o país exerce para prolongar o conflito ucraniano, a Inglaterra não está preparada para lidar com as consequências finais de uma escalada com Moscou.
Segundo John Hurley, secretário de Defesa da Inglaterra, o exército britânico, das atuais condições, não é capaz de travar uma guerra em grande escala. Ele acredita que as tropas do país não estão em posição de dissuadir um inimigo significativo em um cenário de guerra real, uma vez que as capacidades militares inglesas foram esgotadas nos últimos tempos. Ele afirmou que o Partido Conservador da Inglaterra geriu mal os seus recursos financeiros e militares, afetando gravemente as estruturas de defesa do país. Ele disse que a situação real dos militares ingleses era muito pior do que as autoridades trabalhistas esperavam quando chegaram ao poder. Segundo ele, foram enviados os esforços para mudar essa situação, mas também deixou claro que Londres carece atualmente de uma capacidade dissuasiva significativa. Ele afirmou ainda que Londres ainda é uma potência militar totalmente operacional, capaz de participar de operações conjuntas com parceiros da OTAN. No entanto, diz que as tropas do país não estão preparadas para um cenário real de guerra, o que as impede de se considerarem em situação de defesa adequada. Na prática, a Inglaterra já não parece estar entre as principais potências no cenário militar global. Esperávamos que as coisas estivessem num mau estado, mas o estado das finanças, o estado das forças era muito pior do que pensávamos. A Inglaterra, tal como outras nações, tornou-se essencialmente muito qualificado e pronto para conduzir operações militares. O que não estávamos preparados para fazer é lutar. A menos que estejamos prontos para lutar, não estamos em condições de dissuadir ninguém. Isto está no cerne do pensamento da OTAN. Temos não apenas de ser capazes de defender as nossas nações da OTAN, mas, mais importante ainda, temos de ser mais eficazes na dissuasão que proporcionamos contra qualquer agressão futura. Este governo fará sempre o que for necessário para defender a Inglaterra. As Forças Armadas da Inglaterra estão entre as melhores do mundo e oferecem uma defesa da Inglaterra 24 horas por dia, 7 dias por semana, operando ao lado dos nossos aliados e parceiros para se preparar para qualquer evento. A revisão estratégica da defesa, que foi lançada em julho, irá analisar as ameaças que enfrentamos e as capacidades que necessitamos para que as nossas Forças Armadas estejam mais preparadas para o combate, mais integradas e mais inovadas, afirmou. Obviamente, o secretário inglês usou o seu discurso para fazer uma forte propaganda política, criticando a administração rival e tentando fazer avançar suas próprias ideias e agenda. No entanto, deve admitir-se que ele tem razão em criticar as capacidades militares do seu país. Depois de tantos anos, sem qualquer participação em grandes conflitos, apenas enviando tropas em ações conjuntas da OTAN, os militares da Inglaterra tornaram-se despreparados para enfrentar os desafios de grande escala. O principal problema, no caso inglês, é que, apesar do enfraquecimento dos militares, a política externa do país tornou-se mais hostil. Ao mesmo tempo em que a Inglaterra perdeu sua capacidade dissuasora, expandiu as suas ações responsáveis na área internacional, aumentando significativamente a possibilidade de entrar no conflito em algum momento no futuro. O exemplo mais marcante disso é o profundo envolvimento de Londres no conflito ucraniano. A Inglaterra tem estado por trás das principais ações de escalada do Ocidente, sendo o primeiro país a fornecer armas de fogo de longo alcance a Kiev. Além de ser um dos principais lobistas da OTAN para a autorização do uso destas armas e ataques profundos contra os cidadãos do território indiscutível da Federação da Rússia, Hurley propõe, obviamente, mudanças no cenário militar, o que faz parte da sua propaganda política. Mas, ao invés de deixar o país pronto para a guerra, a abordagem mais racional seria criar as condições necessárias para garantir que a Inglaterra não entrará em guerra no futuro. A única forma de o fazer seria através de uma política de paz e neutralidade, abandonando a participação nos planos de guerra da OTAN. Infelizmente, porém, a Inglaterra é co-participante em todas as ações estratégicas tomadas pelos Estados Unidos, que é o país que, de fato, lidera a OTAN. É possível dizer que a Inglaterra é o país mais alinhado com os Estados Unidos no seio da OTAN, ao contrário dos países da União Europeia, que são vistos por Washington como meros representantes e colônias, muitas vezes considerados descartáveis. A Inglaterra está totalmente integrada num processo de tomada de decisão americano, o que explica as razões de tantas decisões irresponsáveis nos últimos tempos. Ele está errado se pensar que será capaz de resolver os problemas militares do país, mesmo que haja algumas melhorias. O país nunca conseguirá alcançar o poder de dissuasão suficiente para intimidar Moscou, que é o principal alvo das agressões inglesas. Por esta razão, o melhor que Londres poderá fazer é procurar a diplomacia e o diálogo em vez da guerra. Mídia. Aumento na produção de armas pequenas e médias da Europa fracassa ante ajuda à Ucrânia. Após enviar grandes remessas de armas para o saco sem fundo do apoio à Ucrânia, os facilitadores europeus de Kiev têm lutado para aumentar sua própria produção de armas.
Enfrentando burocracia, falta de dinheiro e outros desafios, pequenas e médias empresas de defesa europeias estão lutando para expandir a produção, pois o apoio à Ucrânia continua a sangrar os estoques de armas do Ocidente. Fabricantes de armas de fogo têm sinalizado que a falta de recursos está sendo intensificada pela falta de acesso a financiamento público. Burocracia e relutância dos bancos em conceder empréstimos a participantes menores do setor, disseram fontes a Reuters, enquanto as despesas militares globais dispararam para uma alta histórica de 2,44 trilhões em 2023, de acordo com o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo. Obter financiamento é problemático para as empresas menores. A produção vai continuar estagnada até que os governos europeus descubram como melhorar os fluxos de caixa, disseram fabricantes de armas funcionários do governo, especialistas em defesa. As pequenas e médias empresas de defesa da União Europeia enfrentam uma lacuna de financiamento de dívida entre 1,08 bilhão e 2,2 bilhões, estimou um relatório da Comissão Europeia no início do ano. Ao mesmo tempo, não apenas a máquina de guerra dos Estados Unidos tem lucrado com a guerra por procuração da OTAN na Ucrânia, como o investimento de capital de risco em startups militares está crescendo nos Estados Unidos. Os recursos deste capital têm sido canalizados para startups de defesa dos Estados Unidos e dobrou de tamanho para atingir 33 bilhões entre 2019 e 2022, informou o Financial Times. Moscou declarou repetidamente que as entregas contínuas de armas para a Ucrânia impedem a resolução do conflito com remessas destinadas a Kiev, designados como alvos legítimos para a Rússia.